Muito bom, então agora vamos dar início a uma leitura do discurso sobre as ciências e as artes de Jean-Jacques Rousseau, certo? Aqui, tradução em notas de Maria das Graças de Souza. Aqui, essa edição aqui da editora Hugo, certo? Aqui, Rousseau, escrito sobre a política e as artes, ok? Então, um grande pensador francês do século XVIII, do Iluminismo. Então, esse discurso aqui é sobre as ciências e as artes, certo? Então, vamos dar início aqui. Discurso que obteve o prêmio da Academia de Dijon, no ano de 1750, a propósito da seguinte questão, proposta por esta mesma Academia: se o restabelecimento das ciências e das artes contribuiu para purificar os costumes. Se o restabelecimento das ciências e das artes contribuiu para purificar os costumes. Por um cidadão de Genebra. Bárbaros hic ego sum quia non intelligor illis. Ovídio. Aqui. Tomam-me por bárbaro porque não me compreendem. Ovídio Tristes 1:9. Bárbaros hic ego sum, quia non intelligor illis. Toma-me por bárbaro porque não me compreendem. Aqui o prefácio. Eis uma das maiores e mais belas questões que alguma vez foram discutidas. Na edição de 1781, Rousseau antepôs ao prefácio uma advertência, redigida por volta de 1753 e 1764. 1763 e 1764. O que é a celebridade? Eis aqui a triste obra a que devo a minha. Não há dúvida de que esta peça, que me valeu um prêmio e fez minha fama, é, no máximo, medíocre. E ouso acrescentar que é uma das mais fracas que jamais produzi. Que abismo de misérias o autor não teria evitado se esse primeiro livro tivesse sido recebido tal como merecia sê-lo. Este favorecimento inicial injusto atraiu para mim aos poucos um rigor mais injusto ainda. O livro 8 das Confissões dirige ao discurso sobre as ciências e as artes uma censura similar. Aqui, o argumento do discurso veio a Rousseau em julho de 1749 em sua caminhada a Vincennes, para visitar Denis Diderot, então aprisionado no castelo por ordem da coroa, devido à publicação da Carta aos Cegos para o Uso dos que Veem, de 1749. A nos fiarmos pelo livro 8 das Confissões, o ponto de partida do discurso teria sido a prosopopeia de Fabrício, que consta da segunda parte do texto definitivo. Aqui um bom exemplo de exaltação das ciências e das artes é o prospecto da enciclopédia de Diderot e d'Alembert, publicado em 1750. A Liga Protestante estabelecida por Henrique IV da França. Henrique IV. Então aqui discurso sobre as ciências e as artes. Vencedor do prêmio da Academia de Dijon. Eis uma das maiores e mais belas questões que alguma vez foram discutidas. Neste discurso não se trata, de modo algum, das sutilezas metafísicas que se propagaram em todas as partes da literatura e das quais os programas da Academia nem sempre são isentos, mas de uma dessas verdades que concernem à felicidade do gênero humano. Prevejo que dificilmente me perdoarão o partido que ousei tomar. Confrontando tudo o que hoje em dia provoca a admiração dos homens, só posso esperar uma condenação universal, e não é por ter sido honrado pela aprovação de alguns doutos que devo contar com a do público. Por essa razão, meu partido está tomado. Não me preocupo em agradar aos belos espíritos nem às pessoas da moda. Em todos os tempos haverá homens feitos para submeterem-se às opiniões de seu século
de seu país, de sua sociedade. Alguém que hoje exibisse um espírito forte e filosófico, pela mesma razão, teria sido um fanático no tempo da Liga. A Liga Protestante, estabelecida por Henrique IV da França. Quem quiser viver para além de seu século não deve, de modo algum, escrever para tais leitores. Mais uma palavra, e termino. Como não contava com a honra que vinha a receber, eu decidi, após submeter este discurso, aumentá-lo e refundi-lo, fazendo dele, em certa medida, outra obra. Hoje sinto-me obrigado a devolvê-lo à condição na qual foi coroado. Incluí apenas algumas notas e 2 acréscimos facilmente identificáveis que a Academia provavelmente não teria aprovado. Pensei que a equidade, o respeito e o reconhecimento exigiriam de mim esta advertência. A equidade, o respeito e o reconhecimento exigiam de mim esta advertência. Discurso sobre as ciências e as artes. Somos enganados pela aparência do que é certo. Horácio, Arte e Poética. Dante Tringali, São Paulo, Musa Editora, aqui. Decipimur specie recti. Decipimur specie recti. Decipimur specie recti. Horácio, Arte e Poética. Quer dizer, somos enganados pela aparência do que é certo. O restabelecimento das ciências e das artes contribuiu para purificar ou para corromper os costumes. É o que se trata de examinar. Que partido tomarei nesta questão? Aquele, senhores, que convém a um homem de bem que nada sabe, mas que nem por isso deixa de ter estima por si mesmo. Estou ciente de que não será fácil tornar apropriado ao tribunal a que compareço o que tenho a dizer. Que ousadia censurar as ciências diante de uma das mais eruditas companhias da Europa, louvar a ignorância em uma academia célebre, conciliar o desprezo pelo estudo com o respeito que devo a verdadeiros sábios. Percebi tais contradições e elas não me dissuadiram. Não é a ciência que maltrato, disse para mim mesmo. É a virtude que defendo diante de homens virtuosos. A probidade é mais cara às pessoas de bem do que a erudição aos doutos. O que tenho, pois, a temer? As luzes da Assembleia que me escuta, eu o confesso, porém mais pela constituição do discurso do que pelo sentimento do orador. Os soberanos equânimes nunca hesitaram em condenar-se a si mesmos em discussões duvidosas. E a posição mais vantajosa, no bom direito, é ter de defender-se contra uma parte íntegra e esclarecida, juiz de sua própria causa. A esse motivo que me encoraja, acrescenta-se outro que me determina. Após ter sustentado com minha luz natural o partido da verdade, seja qual for meu êxito, não me faltará um prêmio. Eu o encontrarei no fundo de meu coração. Primeira parte. É um grande e belo espetáculo ver o homem sair, como se fosse do nada, por seus próprios esforços, dissipar pelas luzes de sua razão as trevas nas quais a natureza o envolvera, elevar-se acima de si mesmo, lançar-se pelo espírito até as regiões celestes, percorrer com passos de gigante, tal como o sol, a vasta extensão do universo, e, o que ainda é maior e mais difícil, voltar-se para si mesmo a fim de estudar o homem e conhecer sua natureza, seus deveres e seu fim. Todas essas maravilhas se renovaram em poucas gerações. Como observa Jacques Bertholdi, em sua edição do Discours sur les sciences et les arts, nesta abertura da primeira parte há um efeito de simetria com o encerramento da segunda parte, na qual Rousseau, terminando o discurso, exorta o leitor a voltar-se para si mesmo. A Europa mergulhara na barbárie das primeiras épocas. Os povos dessa parte do mundo, hoje tão esclarecida, viviam há alguns séculos em estado pior que a ignorância.
Um jargão científico intratável, mais desprezível que a ignorância, usurpara o nome do saber e opunha ao seu retorno um obstáculo quase invencível. Era necessária uma revolução para trazer os homens de volta ao senso comum. Por fim, ela veio do lado menos esperado. Foi o estúpido muçulmano, eterno flagelo das letras, que as fez renascer entre nós. A queda do trono de Constantino levou à Itália os escombros da antiga Grécia. A França, por sua vez, enriqueceu-se com esses preciosos despojos. Logo, as ciências seguiram as letras. A arte de escrever reuniu-se à arte de pensar. Essa gradação parece estranha, mas talvez seja bem natural. Os homens começaram a dar-se conta da principal vantagem de um comércio com as musas, que tornaram os homens mais sociáveis ao lhes inspirar o desejo de agradar uns aos outros com obras dignas de aprovação. Rousseau refere-se à tomada de Constantinopla pelos turcos muçulmanos em 1453. Compare-se ao capítulo 11 de Ensaios sobre a Origem das Línguas, no qual o flagelo das letras se tornará o portador de uma expressividade sem paralelo nas línguas do gigante europeu. Flagelo. O espírito tem suas necessidades, assim como o corpo. As necessidades do corpo são o fundamento da sociedade. As necessidades do espírito são o seu prazer. Enquanto o governo e as leis garantem a segurança e o bem-estar dos homens reunidos, as ciências, as letras e as artes, menos despóticas e talvez mais poderosas, estendem guirlandas de flores sobre as correntes de ferro que lhes são impostas, sufocam o sentimento dessa liberdade original para a qual parecem ter nascido, fazem-nos amar sua escravidão e formam com isso os povos policiados. O termo policiado, importante para o pensamento político da época de Rousseau, é, em certa medida, sinônimo de refinado e civilizado. Policiados são os povos que passaram por um processo de polimento das arestas que incidem naturalmente no gênero humano e que o fazem preferir a liberdade desregrada, a impetuosidade e a violência à observância de maneiras e leis que, constrangendo essas características, facilitam consideravelmente o convívio entre os homens em sociedades ordenadas segundo uma autoridade política estabelecida. A necessidade ergueu os tronos. As ciências e as artes os fortaleceram. Potências da terra, amai os talentos e protegei os que os cultivam. Aqui a nota, certo? Os príncipes sempre veem com prazer o gosto pelas artes agradáveis e pelas superfluidades, das quais não resulta exportação de dinheiro, estender-se entre seus súditos. Pois, além de alimentá-los assim nessa pequenez de alma própria à servidão, eles sabem muito bem que todas as necessidades que o povo se dá são como correntes com as quais se aprisiona. Alexandre, querendo manter os ictiófagos em sua dependência, os obrigou a renunciar à pesca e a se alimentar com os alimentos comuns dos outros povos. E os selvagens da América, que andam nus e só vivem do produto de sua caça, nunca puderam ser domados. Com efeito, que julgo poderia ser imposto a homens que não têm necessidade de nada? Que julgo poderia ser imposto a homens que não têm necessidade de nada? Povos policiados, cultivai-os. Escravos felizes, vós lhes deveis esse gosto delicado e fino do qual vos vangloriais, essa doçura de caráter e essa urbanidade de costumes que entre vós torna a convivência tão afável e tão fácil. Em suma, as aparências de todas as virtudes, sem haver nenhuma. É por essa espécie de polidez, tanto mais amável quanto menos afetada se mostre, que Atenas e Roma se distinguiram outrora, nos celebrados dias de sua magnificência e brilho. Graças a ela, sem dúvida, nosso século triunfará sobre todos os tempos e povos. Um tom filosófico sem pedantismo,
modos naturais, porém gentis, igualmente distantes da rusticidade tudesca e da pantomima ultramontana, eis os frutos do gosto adquirido por bons estudos e aperfeiçoamento pela frequentação do mundo. Como seria doce viver entre nós, se a aparência externa fosse sempre a imagem das disposições do coração. Se a decência fosse a virtude, se nossas máximas nos servissem de regras e a verdadeira filosofia fosse inseparável do nome de filósofo. Mas tantas qualidades raramente vão juntas, e a virtude não marcha com tanta pompa. A riqueza dos trajes pode anunciar um homem de gosto. O sadio e robusto se faz reconhecer por outras marcas. É sob a roupa rústica de um camponês, e não sob um ornamento dourado, que serão encontrados a força e o vigor do corpo. O traje não é menos estranho à virtude do que a força ao vigor da alma. O homem de bem é um atleta que gosta de combater nu. Despreza todos esses ornamentos vis que atrapalhariam o uso de suas forças, a maioria dos quais foi inventada apenas para esconder alguma deformidade. Antes que a arte tivesse modelado nossos modos e ensinado nossas paixões a falar uma linguagem afetada, nossos costumes eram rústicos, mais naturais, e as diferenças de comportamento anunciavam, à primeira vista, a dos caracteres. A natureza humana, no fundo, não era melhor, mas os homens encontravam uma segurança na feliz possibilidade de se interpenetrarem uns nos outros, e essa vantagem, de cujo valor não temos ideia, resguardava-os contra muitos vícios. Hoje, quando as pesquisas mais sutis e um gosto mais refinado reduziram a arte de agradar a princípios, reina em nossos costumes uma uniformidade vil e enganosa, e os espíritos parecem ter sido todos postos numa mesma forma. Michel de Montaigne, da Educação das Crianças. Hoje, quando as pesquisas mais sutis e um gosto mais refinado reduziram a arte de agradar a princípios, reina em nossos costumes uma uniformidade vil e enganosa, e os espíritos parecem ter sido todos postos numa mesma forma. A polidez põe exigências intermináveis, a convivência ordena que sejam cumpridas. Seguem-se os usos e não o próprio gênio. Ninguém mais ousa parecer o que se é, e nessa coerção perpétua os homens que formam um rebanho chamado de sociedade farão todos, nas mesmas circunstâncias, as mesmas coisas, se motivos mais poderosos não os desviarem. Logo, nunca se sabe ao certo com quem se está lidando, e para saber quem é amigo, será necessário esperar por grandes ocasiões, ou seja, esperar que não haja mais tempo, já que era preciso conhecê-los precisamente para tais ocasiões. Que cortejo de vícios não acompanha essa incerteza? Nada de amizades sinceras nem estima real. Nada de confiança genuína. As suspeitas e a desconfiança, a frieza, a reserva, o ódio, a traição, escondem-se sob a tão propalada urbanidade que devemos às luzes de nosso século. O nome do Senhor do Universo não será mais profanado, apenas insultado por blasfêmias, sem que nossos ouvidos se ofendam. Ninguém exaltará o próprio mérito, apenas rebaixará o dos outros. O inimigo não será mais grosseiramente ultrajado, apenas habilmente caluniado. Os ódios nacionais se extinguirão, e junto com eles o amor à pátria. A ignorância desprezada será substituída por um pirronismo perigoso. Alguns excessos serão proscritos e vícios aviltados, mas outros serão condecorados com o nome de virtude. Será preciso tê-los ou afetar tê-los. Quem quiser que exalte a sobriedade dos sábios do tempo, quanto a mim, não vejo por que um refinamento da intemperança seria tão digno de meu elogio quanto sua artificiosa simplicidade. Aqui a nota de rodapé, assim. Aqui é gosto, diz Montaigne, de contestar e discorrer. Aqui, ó.
Gosto, diz Montaigne, de contestar e discorrer, mas isso com poucos homens e para mim. Pois servir de espetáculo para os grandes e exibir a aporfia nossa espirituosidade e nossa tagarelice, acho que é um ofício muito inconveniente para um homem honrado. Para um homem honrado. É aquele de todos os nossos belos espíritos, exceto um. Da arte da conversação, é quase um consenso entre os comentadores que, para Rousseau, a exceção seria Diderot. Então aqui, gosto, diz Montaigne, de contestar e discorrer, mas isso com poucos homens e para mim. Pois servir de espetáculo para os grandes e exibir a aporfia nossa espirituosidade e nossa tagarelice, acho que é um ofício muito inconveniente para um homem honrado. Tal é a pureza adquirida por nossos costumes. É assim que nos tornamos pessoas de bem. Cabe às letras, às ciências e às artes reivindicar o que lhes pertence numa obra tão salutar. Acrescentarei apenas uma reflexão. O habitante de uma região afastada que procurasse ter uma ideia dos costumes europeus, com base no estado das ciências entre nós, na perfeição de nossas artes, na adequação de nossos espetáculos, na polidez de nossos modos, na afabilidade de nossos discursos, em nossas perpétuas mostras de deferência, no tumultuoso concurso de homens de todas as idades e condições, sempre prontos, da aurora ao pôr do sol, a agradarem-se uns aos outros, esse estrangeiro, eu digo, veria em nossos costumes exatamente o contrário do que eles são. Rousseau vai se ocupar dos espetáculos na carta a D'Alembert, de 1758, neste volume. Aqui a tese central do discurso sobre as ciências e as artes, que será retomada e aprofundada no discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, parte 2. Onde não há efeito, não há causa a ser buscada. Mas o efeito neste caso é certo, a depravação é real, e nossas almas se corromperam à medida que nossas ciências e artes avançaram rumo à perfeição. Dir-se-á que é um mal particular de nossa época? Não, senhores. Os males causados por nossa vã curiosidade são tão antigos quanto o mundo. A elevação e o rebaixamento alternado das águas do oceano estão sujeitos ao curso do astro que nos ilumina à noite, assim como o destino dos costumes e da probidade depende do progresso nas ciências e nas artes. Viu-se a virtude fugir à medida que sua luz se elevava no horizonte, e o mesmo fenômeno foi observado em todos os tempos e lugares. Viu-se a virtude fugir à medida que sua luz se elevava no horizonte, e o mesmo fenômeno foi observado em todos os tempos e lugares. Vede o Egito, esta primeira escola do universo, clima tão fértil sob um céu abrasador, região célebre de onde Sesostres outrora partira para conquistar o mundo. Sesostres, que lendário rei do Egito, ávido de conquistas. Tornou-se o progenitor da filosofia e das belas artes e logo depois foi conquistado por Cambises, pelos gregos, pelos romanos, pelos árabes e, enfim, pelos turcos. Rei da Pérsia, do século VI a.C. Vede a Grécia, outrora povoada de heróis que venceram 2 vezes a Ásia, uma vez diante de Troia e a outra em seu próprio lar. As letras nascentes não tinham ainda levado a corrupção aos corações e a seus habitantes. Mas o progresso das artes, a dissolução dos costumes e o jugo do macedônio não tardaram a se seguir a elas. A derrota definitiva dos gregos em 338 a.C. Então a Grécia, sempre voluptuosa e sempre escrava, não experimentou em suas revoluções nada além da troca de seus senhores. A eloquência de Demóstenes foi incapaz de reanimar um corpo que o luxo e as artes haviam enfraquecido.
o célebre orador grego, autor de As Três Filípicas e Oração sobre as Questões da Quersoneso. Roma, fundada por um pastor de ovelhas e ilustrada por camponeses, começou a degenerar no tempo dos Ênios e de Terêncio. Ênio, autor do século II a.C., e Terêncio, autor de comédias, também do século II a.C. Segundo a lenda, Rômulo e Remo eram pastores. Referência a Petrônio, autor de Satíricon, aqui. Com Ovídio, Catulo, Marcial e essa multidão de autores obscenos, cujos nomes por si sóis alarmam o pudor, Roma, outrora o templo da virtude, tornou-se o teatro do crime, o opróbrio das nações e o joguete dos bárbaros. A capital do mundo tombou, enfim, sob o jugo que impusera a tantos povos, e sua queda ocorreu no dia em que foi dado a um de seus cidadãos o título de árbitro do gosto. A Petrônio. O que direi da metrópole do Império do Oriente, que, por sua posição, parecia estar destinada a dominar o mundo, desse asilo das ciências e artes proscritas no restante da Europa, talvez mais por sabedoria do que pela barbárie. O tecido da história de Constantinopla é formado pelo que a depravação e a corrupção têm de mais vergonhoso, pelo que as traições e os assassinatos têm de mais sombrio, e pelo concurso dos crimes mais atrozes. Eis a fonte pura da qual emanaram as luzes que nosso século glorifica. Mas por que procurar nos tempos antigos as provas de uma verdade da qual subsistem testemunhos? Há na Ásia uma região imensa onde as artes veneradas conduzem às primeiras dignidades do Estado. Se as ciências purificassem os costumes, ensinassem aos homens a derramar seu sangue pela pátria e animassem a coragem, os povos da China seriam sábios, livres e invencíveis. Mas não há vício que não os domine e não há crime que não lhes seja familiar. Se as luzes dos ministros, a pretensa sabedoria das leis e a multidão de habitantes desse vasto império não puderam evitar o jugo do tártaro ignorante e grosseiro de que lhes serviram todos esses sábios, que fruto brotou das honras com que foram cumulados. Seria o privilégio de serem um povo de escravos e malfeitores? Oponhamos a esses quadros o dos costumes do pequeno número de povos que, preservados desse contágio de vãos conhecimentos, foi feliz em decorrência de suas virtudes e é um exemplo para outras nações. Foi o caso dos primeiros persas, nação singular na qual se aprendia a virtude como entre nós se aprende a ciência, que com tanta facilidade subjugou a Ásia, tornando-se a única onde a história das instituições teve a glória de passar por um romance filosófico. Foi o caso dos citas, a respeito dos quais foram feitos magníficos elogios. Foi o caso dos germanos, cuja simplicidade, inocência e virtude foram pintadas por uma pena cansada de retratar os crimes e as perfídias de um povo instruído, opulento e voluptuoso. Foi o caso de Roma nos tempos de pobreza e ignorância, e foi o caso, por fim, em nossos dias, da nação rústica tão celebrada por uma coragem que a adversidade não pôde abater e por uma fidelidade que o exemplo não pôde corromper. Certo, então aqui vou ler os comentários de rodapé, certo? Heródoto, História, referência a Tácito, Germânia. Esse tópico será explorado por Gibbon em Declínio e Queda do Império Romano. Vê situação da Germânia anteriormente à invasão de Roma pelos bárbaros. Em Ensaios de História, tradução Pedro Paulo Pimenta, São Paulo, Iluminuras, 2014. Não ouso falar dessas nações felizes que não conhecem nem de nome os vícios que temos tanta dificuldade em reprimir, desses selvagens da América a respeito dos quais Montaigne não hesita em preferir a polícia simples e natural, não somente às leis de Platão, mas mesmo a tudo o que a filosofia nunca poderá imaginar de mais perfeito para o governo dos povos.
Ele cita uma quantidade de exemplos espantosos para quem souber admirá-los. Mas o que? Ele diz: eles não usam calças. Não foi por estupidez que esses povos preferiram exercícios que não os do espírito. Não ignoravam que alhures homens ociosos levavam a vida discutindo sobre soberano bem, o vício e a virtude, e racionalistas orgulhosos, vangloriando-se de si mesmos, davam aos outros indistintamente um nome desprezível de bárbaros, mas consideraram os seus costumes e aprenderam a desprezar a sua doutrina. Nota, de boa fé, que não se diga que opinião os atenienses deviam ter da eloquência, quando a afastaram com tanto cuidado desse tribunal íntegro de julgamentos ao qual os próprios deuses não apelavam. Que pensavam os romanos da medicina, quando a baniram da república? E quando um resto de humanidade levou os espanhóis a proibirem os homens da lei de entrarem na América, que opinião não tinham da jurisprudência? Não se diria que quiseram reparar todos os males que haviam feito a estes infelizes indígenas? Não ignoravam que alhures homens ociosos levavam a vida discutindo sobre o soberano bem, o vício e a virtude, e racionalistas orgulhosos, vangloriando-se de si mesmos, davam aos outros indistintamente um nome desprezível de bárbaros, mas consideraram seus costumes e aprenderam a desprezar a sua doutrina. Como esquecer que foi no próprio seio da Grécia que se ergueu uma cidade tão célebre por sua feliz ignorância quanto pela sabedoria de suas leis? República de semideuses mais que de homens, tanto as suas virtudes ultrapassavam a humanidade. Ó Esparta, opróbrio eterno de uma vã doutrina! Enquanto os vícios, conduzidos pelas belas artes, introduziam-se em Atenas juntamente com elas, e um tirano reunia ali, com esmero, as obras do príncipe e dos poetas, tu expulsavas de teus muros as artes e os artistas, as ciências e os sábios. Pisístrato, que governou Atenas no século VI a.C., ordenou a transcrição dos poemas de Homero. Foi nessa forma que eles foram preservados. Pisístrato. As consequências reforçaram essa diferença. Atenas tornou-se o lugar da polidez e do bom gosto, o país dos oradores e dos filósofos. A elegância dos edifícios correspondia à da linguagem. Por toda parte, o mármore e a tela eram animados pelas mãos dos mais hábeis mestres. De Atenas vieram as obras inigualáveis que serão tomadas como modelos em todas as épocas corrompidas. O quadro da Lacedemônia é menos brilhante. Lá, diziam os outros povos, os homens nascem virtuosos e até o ar do país parece inspirar a virtude. De seus habitantes, resta-nos apenas a memória das ações heróicas. Teriam esses monumentos menos valor para nós do que os interessantes mármores que nos foram legados por Atenas? É verdade que alguns doutos resistiram à torrente geral e buscaram namorada das musas um abrigo contra o vício. Mas ouçamos o julgamento que o principal dos sábios, e também o que teve a sorte mais triste, emitiu sobre os doutos e os artistas de seu tempo. Examinei os poetas e os considero pessoas cujo talento se impõe a si mesmos e aos outros, que se apresentam como sábios, são tidos como tais quando, na verdade, não o são. Dos poetas passei aos artistas. Ninguém ignorava mais as artes do que eu. Ninguém estava mais convencido de que os artistas tinham segredos muito belos. Mas percebi que sua condição não é melhor que a dos poetas e que ambos têm o mesmo preconceito. Pois os mais hábeis são excelentes em seus talentos e consideram-se os mais sábios entre os homens. Aos meus olhos, essa presunção ofuscou por completo o seu saber.
De modo que, colocando-me no lugar do oráculo e perguntando-me o que eu preferiria ser, o que sou, ou o que eles são, saber o que eles ensinaram ou saber que nada sei, respondi a mim mesmo e ao Deus: prefiro permanecer o que sou. Nenhum de nós sabe, nem eu, nem os sofistas, nem os poetas, nem os oradores, nem os artistas, o que são o verdadeiro, o bom e o belo. Mas há entre nós uma diferença, pois embora essas pessoas não saibam nada, todos creem saber alguma coisa. Ao passo que eu, que nada sei, pelo menos sei que não tenho dúvida em relação a isso. De modo que toda essa sabedoria superior concedida a mim pelo oráculo reduz-se à convicção plena de que ignoro tudo o que não sei. Eis o mais sábio dos homens no juízo dos deuses, e o mais sábio dos atenienses na opinião da Grécia. Sócrates fazendo o elogio da ignorância. Se ele ressuscitasse entre nós, acreditarias que o faríeis mudar de opinião? Não, senhores, esse homem justo continuaria a desprezar as ciências vãs. Não ajudaria a aumentar a multidão de livros que vos inundam de toda parte. E como único preceito a seus discípulos e descendentes, deixaria como deixou o exemplo e a memória de sua virtude. É belo instruir os homens dessa maneira. Assim como Sócrates em Atenas, o velho Catão continuou, em Roma, a enfurecer-se contra esses gregos artificiosos e sutis que seduziam a virtude e debilitavam a coragem de seus concidadãos. Mas as ciências, as artes e a dialética continuaram a prevalecer. Roma encheu-se de filósofos e oradores, a disciplina militar foi negligenciada, a agricultura foi desprezada e a pátria foi esquecida. Aos nomes sagrados de liberdade, desinteresse e obediência às leis, sucederam os de Epicuro, Zenão e Acésilas. Três filósofos fundadores de escolas: Epicuro, a escola do jardim; Zenão, a escola do pórtico; e Acésilas, a nova academia. Acésilas. Postquam docti prodierunt boni desunt. Desde que os sábios começaram a surgir entre nós, diziam seus próprios filósofos, as pessoas de bem foram ofuscadas. Até então os romanos tinham se contentado em praticar a virtude. Tudo foi perdido quando começaram a estudá-la. Aqui, tradução livre de Sêneca, Cartas a Lucílio, 95. Postquam docti prodierunt boni desunt. Até então os romanos tinham se contentado em praticar a virtude. Tudo foi perdido quando começaram a estudá-la. Ó Fabrício, o que teria pensado vossa grande alma se, para vossa desgraça, tivesseis voltado à vida e visseis a face pomposa dessa Roma salva por vosso braço, onde vosso honorável nome era mais lustroso do que vossas conquistas? Fabrício foi um cônsul romano enviado pelos romanos ao general Pirro após a derrota deste na Heracleia. Ficou conhecido pela retidão e pelo desprezo das riquezas. Vê Plutarco, Vidas Paralelas, 5º volume. Ó Fabrício, o que teria pensado vossa grande alma se para vossa desgraça tivesseis voltado à vida e visseis a face pomposa dessa Roma salva por vosso braço, onde vosso honorável nome era mais lustroso do que vossas conquistas? Deuses, terias dito, o que aconteceu com os telhados de palha e com os lares rústicos outrora habitados pela moderação e pela virtude? Que esplendor funesto sucedeu à simplicidade romana? Que linguagem estrangeira é esta? O que são estes modos efeminados? O que significam estas estátuas, quadros e edifícios? Insensatos, o que fizestes? Vós, os senhores das nações, vos tornastes escravos dos homens frívolos que havíeis vencido? Os retóricos vos governam?
foi para enriquecer arquitetos, pintores, escultores e histriões que, haveis regado com vosso sangue a Grécia e a Ásia? Os despojos de Cartago são a presa de um flautista. O imperador Nero gostava de ser admirado como flautista. Vê Suetônio, Vida dos 12 Césares. Os despojos de Cartago são a presa de um flautista. São a presa de um flautista? Romanos, apressai-vos em derrubar estes teatros, quebrai estes mármores, queimai estes quadros, expulsai estes escravos que vos subjugam e cujas artes funestas vos corrompem. Que outras mãos se ilustrem por talentos inúteis. Que outras mãos se ilustrem por talentos inúteis. O único talento digno de Roma é conquistar o mundo e nele fazer reinar a virtude. Quando Cíneas considerou nosso Senado uma assembleia de reis, não estava fascinado por uma pompa inútil nem por uma elegância refinada. Quíneas. Não ouviu lá essa eloquência frívola, o estudo e o charme de homens fúteis. Mas então o que ele viu de tão majestoso? Ó, cidadãos, ele viu um espetáculo que vossas riquezas e artes nunca vos darão, o mais belo espetáculo que já houve sob o céu, a assembleia de 200 homens virtuosos, dignos de comandar Roma e de governar a terra. Saltemos, porém, por sobre os abismos de tempo e espaço, e vejamos o que se passou em nossas regiões e sob nossos olhos. Ou melhor, afastemos as pinturas odiosas que feririam nossa delicadeza e poupemo-nos a fadiga de repetir as mesmas coisas sob outros nomes. Não foi em vão que evoquei os manes de Fabrício. O que pus na boca desse grande homem não poderia ter sido dito por Luís XII ou Henrique IV. Henrique IV. É verdade que não teríamos levado Sócrates a beber a cicuta, mas se tivesse bebido, seria numa taça mais amarga, da zombaria aviltante e do desprezo, 100 vezes pior que a morte. A zombaria aviltante e do desprezo, 100 vezes pior que a morte. Eis como o luxo, a lassidão e a escravidão foram, em todos os tempos, o castigo aos esforços orgulhosos que fizemos para sair da venturosa ignorância em que a sabedoria eterna nos tinha colocado. O espesso véu com que ela cobriu suas operações parecia advertir-nos de que ela não nos destinou a investigações vãs. Teríamos aproveitado alguma de suas lições, ou as teríamos ignorado impunemente. Povos, sabei de uma vez por todas que a natureza quis preservar-nos da ciência, como que os segredos que ela esconde de nós são males de que nos priva, e que a dificuldade que encontrais em vos instruir é o menor dos benefícios que ela vos deu. Os homens são perversos. Seriam piores ainda, tivessem a infelicidade de nascer sábios. Como essas reflexões são humilhantes para a humanidade. Quanto o nosso orgulho deve ficar mortificado. O que? A probidade, filha da ignorância? A ciência e a virtude incompatíveis? Que consequências não extrair desses preconceitos? Para conciliar essas aparentes contradições, basta, no entanto, examinar de perto a vaidade e o vazio desses títulos orgulhosos que nos seduzem e gratuitamente atribuímos aos conhecimentos humanos. Consideremos, pois, as ciências e as artes em si mesmas. Vejamos o que deve resultar de seu progresso e não hesitemos em convir em todos os pontos nos quais nossos raciocínios estiverem de acordo com as induções históricas. A segunda parte do discurso sobre as ciências e as artes, de Jean-Jacques Rousseau. Havia uma antiga tradição que passou do Egito à Grécia, segundo a qual o inventor das ciências foi um deus inimigo do repouso. Vê-se, aqui a nota, vê-se facilmente a alegoria da fábula de Prometeu, e não parece que os gregos que o amarraram no Cáucaso pensaram mais favoravelmente do que os egípcios sobre o deus Tó. O sátiro diz uma antiga fábula
Quis beijar e abraçar o fogo na primeira vez que o viu, mas Prometeu lhe gritou: Sátiro, chorarás a barba de seu queixo, pois ele queima quando o tocamos. É o tema do frontispício. Havia uma antiga tradição que passou do Egito à Grécia, segundo a qual o inventor das ciências foi um deus inimigo do repouso. Que opinião, pois, teriam delas os próprios egípcios, entre os quais haviam nascido? Vinham de perto as fontes que as haviam produzido. Com efeito, mesmo que folheemos os anais do mundo ou completemos, com pesquisas filosóficas, as lacunas de crônicas incertas, não encontraremos uma origem dos conhecimentos humanos que corresponda à ideia que nutrimos dela. A astronomia nasceu da superstição, a eloquência da ambição, do ódio, da bajulação, da mentira, a geometria da avareza, a física de uma curiosidade fútil, todas e a própria moral do orgulho humano. As ciências e as artes, pois, devem seu nascimento a nossos vícios. Teríamos menos dúvidas sobre suas vantagens se elas o devessem a nossas virtudes. O defeito de sua origem caiu pesadamente sobre seus objetos. O que seria das artes não fosse o luxo que as alimenta? Sem a injustiça dos homens, de que serviria a jurisprudência? O que aconteceria com a história se não houvesse tiranos, guerras e conspirações? Em suma, quem gostaria de passar sua vida em contemplações estéreis, se cada um, consultando apenas os deveres do homem e as necessidades da natureza, tivesse tempo apenas para a pátria, para os infelizes e para seus amigos? Será que fomos feitos para morrer amarrados na beira de um poço onde esteja escondida a verdade? Essa reflexão deveria por si mesma afastar, desde o princípio, desde os primeiros passos, todo homem que quisesse a sério instruir-se por meio do estudo da filosofia. Quantos perigos, quantos caminhos falsos na investigação das ciências! Por quantos erros, 1000 vezes mais perigosos do que a verdade é útil, não é preciso passar para chegar a ela. A desvantagem é flagrante, pois enquanto o falso é suscetível de uma infinidade de combinações, a verdade tem apenas uma maneira de ser. Aliás, quem a procura com sinceridade, mesmo com a melhor boa vontade, por meio de que sinais reconhecê-la? Nessa multidão de opiniões diferentes, qual deve ser nosso critério para bem julgar? E mais difícil se, ao fim e ao cabo, a encontrarmos quem fará bom uso dela. Menos se sabe, mais se crê saber. Os peripatéticos duvidaram de alguma coisa. Descartes não construía um universo com cubos e turbilhões. E mesmo hoje em dia não há na Europa um físico medíocre que não explique o mistério da eletricidade, que talvez seja o desespero dos verdadeiros filósofos. Se nossas ciências são vãs devido aos objetivos que se propõem, são ainda mais perigosas pelos efeitos que produzem. Nascidas do ócio, elas o alimentam, e uma perda de tempo irreparável é o primeiro dano que causam à sociedade. Na política, assim como na moral, é um mal não fazer nada de bom, e todo cidadão inútil pode ser considerado um homem pernicioso. Respondei-me, pois, filósofos ilustrados, vós que nos informam por que os corpos se atraem no vácuo, quais são, nas revoluções dos planetas, as relações entre as áreas percorridas em tempos iguais, quais as curvas dos conjugados, os pontos de inflexão e de mudança de direção, como o homem tudo vê em Deus, como a alma e o corpo se correspondem entre si, sem comunicação, assim como fariam dois relógios, quais astros são habitáveis, quais insetos se reproduzem de maneira extraordinária. Respondei-me, eu digo, vós, de quem recebemos tantos conhecimentos sublimes. Mesmo que não tivesseis nos instruído sobre tais coisas, seríamos mais numerosos, mais bem governados, mais prósperos ou mais perversos?
Recuai, pois, em relação à importância de vossas produções, e se os trabalhos mais esclarecidos de nossos sábios e de nossos melhores cidadãos são mesmo tão pouco úteis, dizei-nos, o que devemos pensar dessa multidão de escritores obscuros e de letrados ociosos que devoram e desperdiçam a substância do Estado? Na sequência do texto, Rousseau alude a Newton, Malebranche, Leibniz e Rommel. O que digo, ociosos? Oxalá o fossem de fato, pois então os costumes seriam mais sadios e a sociedade mais pacífica. Não, fúteis declamadores dirigem-se a toda parte, armados com seus funestos paradoxos, minando os fundamentos da fé e aniquilando a virtude. Sorriem com desprezo destas velhas palavras, pátria e religião, e consagram seus talentos e sua filosofia a distinguir, a destruir e aviltar tudo o que há de sagrado entre os homens. Não é que detestem a virtude e os dogmas, são inimigos da opinião pública. Para trazê-los de volta ao pé dos altares, bastaria relegá-los entre os ateus. Ó, fúria de distinção, o que não podeis fazer? O abuso do tempo é um grande mal. É o caso do luxo, nascido como elas da ociosidade e da vaidade dos homens. A questão do luxo é retomada mais extensamente na resposta a Stanislau e no discurso sobre a desigualdade, em especial a nota 1. Na presente passagem, Rousseau pode ter em mente autores como Bernard Mandeville, A Fábula das Abelhas, ou Os Vícios Privados, Benefícios Públicos, tradução Bruno Simões, São Paulo, e Hume, do Refinamento nas Artes, em A Arte de Escrever Ensaios. Mas, sobretudo, o poema de Voltaire, O Mundano, publicado em 1736. Sobre a querela do luxo, no século XVIII, vê Luiz Roberto Monzani, Desejo e Prazer na Idade Moderna. Desejo e Prazer na Idade Moderna, Campinas, Unicamp, 1995, capítulo 1. O abuso do tempo é um grande mal. Outros males, ainda piores, acompanham as letras e as artes. É o caso do luxo, nascido como elas, da ociosidade e da vaidade dos homens. O luxo raramente vai sem as ciências e as artes, que nunca vão sem ele. Sei que nossa filosofia, fecunda em máximas singulares, pretende contra a experiência de todos os séculos que o luxo é que faz o esplendor dos estados. Mas após ter descartado a necessidade de tais suntuárias, ousaria ela negar que os bons costumes são essenciais para a durabilidade dos impérios, e que o luxo é diametralmente oposto aos bons costumes? Que o luxo seja o sinal claro de riquezas, que sirva-se, se quiser, para multiplicá-las. O que concluir desse paradoxo tão digno de nós? E o que será da virtude quando for preciso enriquecer a qualquer custo? Os antigos políticos falavam em costumes e virtude. Os nossos falam de comércio e dinheiro. Um vos dirá que um homem vale numa região o montante pelo qual será vendido em Argel. Outro descobrirá, fazendo o mesmo cálculo, países em que ele não vale nada e outros ainda onde vale menos que nada. Avaliam os homens como se fossem rebanhos de gado. Segundo eles, um homem vale para o Estado o quanto ele consome. Assim, um sibarita valeria por 30 lacedemônios. Mas qual das duas repúblicas, Esparta ou Síbaris, foi subjugada por um punhado de camponeses? E qual fez a terra tremer? A monarquia de Ciro foi derrotada por 30.000 homens conduzidos por um príncipe mais pobre que o menor dos sátrapas da Pérsia. E os citas, que eram o mais miserável de todos os povos, resistiram aos monarcas mais poderosos do universo. Duas famosas repúblicas disputaram entre si o império do mundo. Uma era muito rica, a outra não tinha nada, e esta destruiu aquela.
O Império Romano, por sua vez, após ter engolido todas as riquezas do universo, tornou-se a presa de uma gente que não sabia o que era riqueza. Os francos conquistaram os gauleses, os saxões, a Inglaterra, sem outros tesouros a não ser sua bravura e sua pobreza. Uma tropa de pobres montanheses, cuja avidez consistia em algumas peles de carneiro, após ter domado a altivez austríaca, esmagou a opulenta e temível casa de Borgonha, que fazia tremer os potentados da Europa. Enfim, toda a sabedoria e o poder do herdeiro de Carlos V, apoiados por todos os tesouros da Índia, quebraram-se ao deparar com um punhado de pescadores de arenque. Que nossos políticos se dignem a suspender seus cálculos para refletir sobre tais exemplos e aprendam de uma vez por todas que se tem de tudo com dinheiro, exceto homens de bons costumes e cidadãos. De que se trata, pois, nessa questão do luxo? Saber o que importa mais aos impérios, ser brilhantes e passageiros ou virtuosos e duradouros. Digo brilhante, mas a que brilho me refiro? O gosto do Fausto não se associa nas mesmas almas com o do honesto. Não é possível que espíritos degradados por uma multidão de cuidados fúteis se elevem a algo grandioso. E mesmo que tivessem a força, faltar-lhes-ia a coragem. Todo artista quer ser aplaudido. Os elogios de seus contemporâneos são a parte mais preciosa de sua recompensa. O que ele fará, pois, para obtê-los, se tiver a infelicidade de ter nascido num povo e numa época em que os sábios da moda puseram a juventude em condição de dar o tom, em que os homens sacrificaram seu gosto aos tiranos de sua liberdade, em que um dos sexos só ousa aprovar o que é proporcional à pusilanimidade do outro, perdendo-se com isso as obras-primas de poesia dramática e os prodígios da harmonia. O que fará ele, senhores? Rebaixará seu gênio ao nível de seu século e preferirá compor obras comuns admiradas durante sua vida a compor maravilhas a serem admiradas após sua morte. O que fará ele, senhores? Rebaixará seu gênio ao nível de seu século e preferirá compor obras admiradas durante sua vida a compor maravilhas a serem admiradas após sua morte. Diga-nos o senhor Aroê, o quanto haveis sacrificado de belezas másculas e fortes à falsa delicadeza, e o quanto o espírito de galanteria tão fértil em pequenas coisas vos custou às grandes. O tópico será retomado na carta d'Alembert de 1758, a propósito de uma censura a Molière, que teria fracassado como dramaturgo justamente pela ânsia de agradar ao público. Estou bem longe de pensar que esta ascendência das mulheres seja um mal em si. É um presente da natureza para a felicidade do gênero humano. Mais bem dirigida, poderia produzir tanto bem quanto produz o mal hoje em dia. Não se sabe bem que vantagens nasceriam na sociedade de uma educação melhor dada a essa metade do gênero humano que governa a outra. Os homens farão sempre o que agrada às mulheres. Se quereis que eles se tornem grandes e virtuosos, ensinai às mulheres o que são a grandeza e a virtude. As reflexões que este assunto fornece, e que Platão fez outrora, mereceriam ser mais bem desenvolvidas por uma pena digna de escrever segundo esse mestre e defender uma tão grande causa. Nota do autor. A posição de Rousseau sobre os prodígios da harmonia musical será revertida no ensaio sobre a origem das línguas, capítulos 12 ao 14. Voltaire autor de La Henriade. Diga-nos, senhor Aroê, o quanto haveis sacrificado de belezas másculas e fortes à falsa delicadeza, e o quanto o espírito de galanteria tão fértil em pequenas coisas vos custou às grandes. E assim a dissolução dos costumes, efeito necessário do luxo, traz por sua vez a corrupção do gosto.
Se porventura se encontra entre homens que se destacam por seus talentos, alguém que tenha firmeza de alma para recusar-se a fazer concessões ao gênio de seu século e a aviltar-se com produções pueris, ai dele, morrerá na indigência e no esquecimento. É um prognóstico que faço. Relatarei também uma experiência. Charles Pierre, chegou o momento em que o pincel destinado a aumentar a majestade de nossos templos com imagens sublimes e santas cairá de vossas mãos ou será prostituído, tendo que ornar com pinturas lascivas os painéis de uma carruagem. E tu, rival de Praxíteles e Fídias, cujo cincel teria sido usado pelos antigos para esculpir deuses capazes de desculpar aos nossos olhos sua idolatria. Inimitável Pigale, tua mão decidirá entalhar o ventre de estatuetas chinesas, ou então permanecerá ociosa. Praxíteles. Dois pintores conhecidos na época, Charles André Van Loo, 1765, e Jean-Baptiste Pierre, 1713 até 1789, ambos comentados por Diderot nos salões. Jean-Baptiste Pigalle, escultor, 1714-1785. Impossível refletir sobre os costumes sem deleitar-se com a lembrança da imagem de simplicidade dos primeiros tempos. É uma bela orla adornada pelas mãos da natureza, para a qual voltamos sempre nossos olhos e da qual só nos afastamos com pesar. Os homens virtuosos e inocentes que gostavam de ter os deuses por testemunha de suas ações moravam juntos sob as mesmas cabanas. Mas, logo, tornando-se maus, cansaram-se desses incômodos espectadores e relegaram-nos a templos magníficos. Por fim, expulsaram-nos de lá para consagrarem-se a si mesmos, ou, pelo menos, os templos dos deuses não se distinguiram mais das casas dos cidadãos. Foi então o cúmulo da depravação, e os vícios nunca foram levados tão longe do que quando foram vistos como que sustentados sobre colunas de mármore na entrada dos palácios dos grandes, e gravados sobre capitéis coríntios. Enquanto as comodidades da vida se multiplicam, as artes aperfeiçoam-se e o luxo estende-se, a verdadeira coragem enfraquece, as virtudes militares minguam e tudo isso ainda é obra das ciências e das artes exercidas na sombra dos gabinetes. Quando os godos devastaram a Grécia, as bibliotecas só foram salvas do fogo porque um deles espalhou a opinião de que era preciso deixar aos conquistados um mobiliário adequado em vez de desviá-los dos exércitos. Quando os godos devastaram a Grécia, as bibliotecas só foram salvas do fogo porque um deles espalhou a opinião de que era preciso deixar aos conquistados um mobiliário adequado em vez de desviá-los dos exercícios militares e diverti-los com ocupações ociosas e sedentárias. Carlos VIII tornou-se mestre da Toscana e do reino de Nápoles quase sem tirar a espada da bainha. E sua corte atribuiu essa facilidade inesperada ao fato de que os príncipes e a nobreza da Itália se divertiam mais, tornando-se engenhosos e sábios, do que se exercitando para adquirir o vigor de guerreiros. Carlos VIII tornou-se o mestre da Toscana e do reino de Nápoles quase sem tirar a espada da bainha. E sua corte atribuiu essa facilidade inesperada ao fato de que os príncipes e a nobreza da Itália se divertiam mais, tornando-se engenhosos e sábios, do que se exercitando para adquirir o vigor de guerreiros. Com efeito, um homem sensato que conta esses fatos diz que os exemplos nos ensinam que, nessa organização marcial e em todas as outras que lhes são similares, o estudo das ciências tende mais a amolecer a coragem do que a fornecê-la e animá-la. Os romanos reconheceram que a virtude militar se extinguira entre eles à medida que começaram a apreciar quadros, gravuras, vasos de ourivesaria e a cultivar as belas artes.
E como se essa célebre região estivesse destinada a servir de eterno exemplo aos outros povos, a ascensão dos Médici e o restabelecimento das letras obliteraram, talvez para sempre, a reputação guerreira que a Itália parecera ter recuperado alguns séculos antes. As antigas repúblicas da Grécia, com a sabedoria que brilhava na maior parte de suas instituições, proibiu a seus cidadãos os ofícios tranquilos e sedentários, que, por relaxar e corromper o corpo, logo amolecem o vigor da alma. Com efeito, como poderiam homens abatidos pela menor necessidade, repelidos por uma dor mínima, suportar a fome, a sede, o cansaço, os perigos e a morte? Com que coragem os soldados suportariam trabalhos extenuantes aos quais não estão habituados? Com que ardor realizariam marchas forçadas sob o comando de oficiais que não têm força sequer para andar a cavalo? Que não me objetem o conhecido valor de todos os guerreiros modernos, tão sabiamente disciplinados. Sua bravura é elogiada num dia de batalha, mas não me dizem como suportam o excesso de trabalho, como resistem ao rigor das estações e às intempéries do ar. Basta um pouco de sol ou de neve, a privação de algo supérfluo, para fundir e destruir em poucos dias o melhor de nossos exércitos. Guerreiros intrépidos, aceitai de uma vez por todas a verdade que ouvis raramente. Sois bravos, eu sei. Terias triunfado com Aníbal em Cannes e em Trasimeno. César convosco teria passado o Rubicão e dominado seu país. Mas não seria convosco que o primeiro teria atravessado os Alpes e outro vencido vossos ancestrais. Os combates nem sempre determinam a vitória em uma guerra, e há para os generais uma arte superior à de vencer batalhas. Um corre na direção do fogo com intrepidez, mas não deixa de ser mau oficial. No soldado, um pouco mais de força e de vigor talvez fosse mais necessário do que tanta bravura, a qual não é garantia contra a morte. Mas o que importa ao Estado que suas tropas pereçam pela febre e pelo frio ou pelo ferro do inimigo. Se o cultivo das ciências é nocivo às qualidades guerreiras, o é mais ainda às qualidades morais. Desde os primeiros anos, a educação insensata orna nosso espírito e corrompe nosso juízo. Por toda parte vejo estabelecimentos imensos, onde a juventude é educada a altas expensas, aprendendo todas as coisas, exceto seus deveres. Vossos filhos ignorarão a própria língua, mas falarão outras que não são utilizadas em nenhuma parte. Saberão compor versos que quase não compreenderão. Incapazes de discernir o erro da verdade, dominarão a arte de torná-los irreconhecíveis aos outros por meio de argumentos falaciosos. Mas não saberão o significado de palavras como magnanimidade, temperança, humanidade e coragem. Magnanimidade, temperança, humanidade e coragem. O doce nome pátria nunca tocará seus ouvidos. E se ouvirem falar de Deus, será menos por reverência do que por medo. Eu preferiria, disse um sábio certa vez, que meu aluno passasse o tempo num jogo de bola. Pelo menos teria o corpo mais bem disposto. Montaigne. Sei que é preciso ocupar as crianças e que a ociosidade é o perigo mais temível. O que então lhes ensinar? Por certo, eis uma bela questão. Que aprendam o que devem ser, sendo homens, e não o que devem esquecer. O próprio Rousseau responderá a essa questão anos depois em Emílio ou da Educação, 1762. Tal era a educação dos espartanos, segundo o maior de seus reis. Diz Montaigne que é coisa digna de grande consideração que naquele excelente governo de Licurgo, na verdade prodigioso por sua perfeição e, portanto, tão preocupado com a criação das crianças como seu principal encargo, e isso na própria morada das musas, a ciência seja tão pouco mencionada, como se essa nobre juventude,
desdenhando todo julgo que não dá virtude, devesse ter fornecido em vez de nossos mestres de ciência, somente mestres de valentia, sensatez e justiça. Ensaios, livro 1, capítulo 25, do Pedantismo. Vejamos agora como o mesmo autor fala dos antigos persas. Diz Platão que na sucessão real deles o filho mais velho era educado assim. Após o nascimento, entregavam-no não a mulheres e sim a eunucos da maior autoridade junto dos reis por conta da virtude deles. Estes se encarregavam de tornar-lhe o corpo belo e saudável, e após os 7 anos ensinavam-no a montar a cavalo e a ir à caça. Quando ele chegava ao 14º ano, entregavam-no nas mãos de quatro, o mais sábio, o mais justo, o mais moderado e o mais valente da nação. O primeiro ensinava-lhe a religião, o segundo ensinava-o a ser sempre íntegro, o terceiro a dominar as paixões, o quarto a nada temer. Todos, acrescenta ele, ensinavam a criança a tornar-se boa, nenhum a ser douta. Em Xenofonte, as tias lhe pedem a Ciro que conte sobre sua última lição. Foi, disse ele, que em nossa escola um garoto alto que tinha um capote pequeno deu-o a um de seus colegas menores e pegou o capote dele, que era maior. Como nosso preceptor me fizesse julgar sobre essa desavença, julguei que era preciso deixar as coisas como estavam, e que tanto um como o outro pareciam estar mais bem acomodados nesse ponto. Pelo que ele me criticou que eu havia julgado mal, pois eu me detivera em considerar a conveniência e era preciso primeiramente ter atendido à justiça, que pretendia que ninguém fosse atacado no que lhe pertencia. E disse que fora açoitado por isso, exatamente como em nossas aldeias o somos por termos esquecido o primeiro auristo de tipto, o tempo do verbo grego bater, tipto. Meu professor iria fazer-me uma bela arenga em gênero demonstrativo, do gênero demonstrativo, antes de persuadir-me de que sua escola vale tanto quanto aquela. Ensaios, livro 1, capítulo 25. Por certo, eis uma bela questão. Que aprendam o que devem ser, sendo homens, e não o que devem esquecer. Nossos jardins são ornados com estátuas, nossas galerias com quadros. E o que representam essas obras-primas da arte, expostas à admiração pública? Os defensores da pátria? Ou esses homens ainda maiores que a enriqueceram com suas virtudes? Não, são imagens dos desvios do coração e da razão, cuidadosamente extraídas da mitologia antiga e oferecidas desde cedo à curiosidade das crianças, sem dúvida a fim de que tenham sob os olhos modelos de más ações, antes mesmo de saber ler. Onde nascem todos esses abusos, senão na funesta desigualdade introduzida entre os homens pela distinção dos talentos e pelo aviltamento da virtude? Onde nascem todos esses abusos, senão na funesta desigualdade introduzida entre os homens pela distinção dos talentos e pelo aviltamento da virtude? Eis o efeito mais evidente de nossos estudos e a mais perigosa de todas as suas consequências. Não se pergunta mais a respeito de um homem se ele tem probidade, mas se tem talentos, ou a respeito de um livro se é útil, mas se é bem escrito. As recompensas são dadas ao belo espírito, e a virtude fica sem honras. Há 1000 prêmios para os belos discursos, mas nenhum para as belas ações. Que me digam, entretanto, se a glória associada ao melhor dos discursos que serão coroados nesta academia é comparável ao mérito de ter fundado o prêmio. O sábio não corre atrás da fortuna, mas nem por isso é insensível à glória. E quando a vê tão mal distribuída, sua virtude, que teria sido animada por um pouco de emulação,
tornando-a vantajosa para a sociedade, enfraquece-se e padece na miséria e no esquecimento. É o que produz em toda parte, no longo prazo, a preferência pelos talentos agradáveis aos talentos úteis, como vem mostrando a experiência desde a renovação das ciências e das artes. Temos químicos, físicos, geômetras, astrônomos, poetas, músicos, pintores. Não temos mais cidadãos, ou, se ainda nos restam alguns, dispersos em nossos campos abandonados, lá perecerão indigentes e desprezados. É o estado a que estão reduzidos. Tais são os sentimentos que obtêm de nós aqueles que nos dão o pão e o leite das crianças. Reconheço, entretanto, que o mal não é tão grande como poderia ser. A previdência eterna, quando dispõe, ao lado de diversas plantas nocivas, umas poucas simples e salutares, e quando introduz na substância de animais maléficos um remédio para as feridas que provocam, ensina seus ministros, os soberanos legítimos, a imitar sua sabedoria. Baseado nesse exemplo divino, um grande monarca, Luís XIV, e as academias de letras e de artes e ciências. Baseado nesse exemplo divino, um grande monarca, cuja glória brilhará com intensidade renovada de época em época, extraiu do seio das ciências e das artes essas fontes de 1000 desregramentos, as célebres sociedades a quem encarregou, ao mesmo tempo, de zelar pelo depósito dos perigosos materiais dos conhecimentos humanos e pela vigilância dos sagrados costumes, cuidando em manter intacta a pureza destes e exigindo o mesmo de seus membros. Essas sábias instituições, fortalecidas por seu sucessor e imitadas por todos os reis da Europa, servem ao menos de freio aos homens de letras, que, aspirando a postos nas academias, vigiarão a si mesmos e tratarão de ser dignos delas com obras úteis e costumes irrepreensíveis. De tais companhias, aqueles que, pelos prêmios com os quais honram o mérito literário, escolhem assuntos adequados a reanimar o amor pela virtude no coração dos cidadãos, mostrarão assim que esse amor reina entre elas e darão aos povos o prazer tão raro e tão doce de ver as sociedades eruditas devotadas a lançar sobre o gênero humano não apenas luzes agradáveis, mas também instruções salutares. Essas sábias instituições, fortalecidas por seu sucessor e imitadas por todos os reis da Europa, servem ao menos de freio aos homens de letras que, aspirando a postos nas academias, vigiarão a si mesmos e tratarão de ser dignos delas com obras úteis e costumes irrepreensíveis. De tais companhias, aquelas que, pelos prêmios com os quais honram o mérito literário, escolherem assuntos adequados a reanimar o amor pela virtude no coração dos cidadãos, mostrarão assim que esse amor reina entre elas e darão aos povos o prazer tão raro e tão doce de ver as sociedades eruditas devotadas a lançar sobre o gênero humano não apenas luzes agradáveis, mas também instruções salutares. De tais companhias, aquelas que, pelos prêmios com os quais honram o mérito literário, escolherem assuntos adequados a reanimar o amor pela virtude no coração dos cidadãos, mostrarão assim que esse amor. De tais companhias, aquelas que, pelos prêmios com os quais honram o mérito literário, escolherem assuntos adequados a reanimar o amor pela virtude no coração dos cidadãos, mostrarão assim que esse amor reina entre elas e darão aos povos o prazer tão raro e tão doce de ver as sociedades eruditas devotadas a lançar sobre o gênero humano não apenas luzes agradáveis, mas também instruções salutares. Portanto, que não me venham com uma objeção que é, para mim, tão somente uma prova adicional. Tantos cuidados mostram apenas que cuidados são necessários
e que não se busca por remédios para males que não existem. Seriam esses remédios ordinários só porque trazem a marca da insuficiência? Tanto os estabelecimentos feitos para o benefício dos doutos aumentam ainda mais a dedicação dos espíritos aos objetos das ciências e a seu cultivo. Parece, pelas precauções tomadas, que temos lavradores demais e carecemos de filósofos. Longe de mim arriscar-me em uma comparação entre a agricultura e a filosofia. Ela não seria tolerada. Perguntarei somente: o que é a filosofia? O que contém os escritos mais conhecidos? Quais as lições desses amigos da sabedoria? Ao ouvi-los, poderíamos tomá-los por uma tropa de charlatães gritando, cada um ao seu derredor, numa praça pública: vinde a mim, eu sou o único que não engano de modo algum. Um alega que não há corpos e que tudo é representação. Outro que não há outra substância nem outro Deus senão o mundo. Este anuncia que não há virtudes nem vícios e que o bem e o mal moral são quimeras. Aquele que os homens são lobos e podem devorar-se uns aos outros em boa consciência. Ó grandes filósofos, por que não reservais a vossos filhos e vossos amigos essas lições proveitosas? Receberíeis logo o prêmio e não temeríamos encontrar entre os nossos algum de vossos seguidores. Aqui a nota. Passagem similar a este parágrafo consta da Profissão de Fé do Vigário Saboiano, inserida por Rousseau no livro 4 do Emílio. Considerando as desordens abomináveis que a imprensa já causou na Europa e julgando o futuro pelo progresso que o mal já fez de um dia para outro, pode-se prever facilmente que os soberanos não tardarão a dar tanto cuidado para banir essa arte terrível de seus estados, quanto o fizeram para aí introduzi-la. O sultão Ahmed, cedendo às inconveniências de uns pretensos homens de gosto, consentira em estabelecer uma oficina de imprensa em Constantinopla. Mas logo que a prensa começou a funcionar, se foi obrigado a destruí-la e lançar os instrumentos num poço. Disse que o califa Omar, consultado sobre o que era preciso fazer da biblioteca de Alexandria, respondeu nestes termos: se os livros dessa biblioteca contêm coisas opostas ao Alcorão, eles são ruins e é preciso queimá-los. Se contém apenas a doutrina do Alcorão, são supérfluos. Nossos sábios citaram esse raciocínio como o cúmulo do absurdo. Entretanto, considerem-se Gregório o Grande no lugar de Omar e o Evangelho no lugar do Alcorão. A biblioteca ainda teria sido queimada e talvez esse fosse o mais belo ato da vida desse ilustre pontífice. Um alega que não há corpos e que tudo é representação. Outro que não há outra substância nem outro Deus senão o mundo. Este anuncia que não há virtudes nem vícios e que o bem e o mal moral são quimeras. Aquele que os homens são lobos e podem devorar-se uns aos outros em boa consciência. Ó grandes filósofos, por que não reservais a vossos filhos e vossos amigos essas lições proveitosas? Receberíeis logo o prêmio e não temeríamos encontrar entre os nossos algum de vossos seguidores. Tais são os homens maravilhosos a quem a estima de seus contemporâneos foi prodigada em vida e a imortalidade reservada após a morte deles. Tais são as máximas sábias que recebemos deles e que transmitiremos a nossos descendentes na sucessão das épocas. O paganismo, entregue a todos os desvios da razão humana, teria legado à posteridade algo comparável aos vergonhosos monumentos oriundos da imprensa sob o reinado do Evangelho. Os escritos ímpios de Leucipo e de Diágoras pereceram com eles. A arte de eternizar as extravagâncias do espírito humano ainda não fora inventada. A arte de eternizar as extravagâncias do espírito humano ainda não fora inventada.
mas graças aos caracteres tipográficos e ao uso que fazemos deles, os perigosos devaneios de Hobbes e de Spinoza ficarão registrados para sempre. Ide, escritos célebres, dos quais a ignorância e a rusticidade de nossos pais não teriam sido capazes. Acompanhai em nossos descendentes essas obras mais perigosas ainda, das quais exala a corrupção dos costumes de nosso século, e levai aos séculos vindouros a fiel história do progresso e das vantagens de nossas ciências e artes. Se eles vos leem, não lhes deixareis nenhuma perplexidade sobre a questão que discutimos hoje. E a menos que sejam mais insensatos do que nós, erguerão as mãos aos céus e dirão, na amargura de seu coração: Deus Todo-Poderoso, tu que tens os espíritos em tuas mãos, livra-nos das luzes e das funestas artes de nossos pais, e devolvei-nos a ignorância, a inocência e a pobreza, os únicos bens capazes de fazer-nos felizes, e que são preciosos a teus olhos. Porém, se o progresso das ciências e das artes nada acrescentou à nossa verdadeira felicidade, se corrompeu nossos costumes, e se a corrupção dos costumes atingiu a pureza do gosto, o que pensar dessa multidão de autores elementares que afastaram do templo das musas as dificuldades que defendiam seu acesso e que a natureza havia ali espalhado como uma prova das forças daqueles que seriam tentados a saber? Porém, se o progresso das ciências e das artes nada acrescentou à nossa verdadeira felicidade, se corrompeu nossos costumes, e se a corrupção dos costumes atingiu a pureza do gosto, o que pensar dessa multidão de autores elementares que afastaram do templo das musas as dificuldades que defendiam seu acesso e que a natureza havia ali espalhado como uma prova das forças daqueles que seriam tentados a saber? O que pensar desses compiladores de obras que indiscretamente arrombaram as portas das ciências e introduziram em seu santuário um populacho indigno de aproximar-se dele? Seria desejável que todos aqueles que não pudessem avançar na carreira das letras fossem rejeitados desde a entrada e lançados nas artes úteis à sociedade. Alguém que será para sempre um mau versificador, um geômetra insignificante, poderia ter sido um bom tecelão. Não precisam de mestres aqueles que a natureza destinou a ter como discípulo. Os Verulamos, os Descartes e os Newtons, esses preceptores do gênero humano, não os tiveram. E que guias os teriam levado até onde o vasto gênio os levou? Mestres ordinários não poderiam ter diminuído o entendimento deles, reduzindo-os à estreita capacidade de seu próprio entendimento. É pelos primeiros obstáculos que eles aprenderam a esforçar-se e exercitaram-se para atravessar o espaço imenso que percorreram. Se for permitido a alguns homens dedicar-se ao estudo das ciências e das artes, que seja a aqueles que sentirão a força de caminhar sozinhos sobre seus passos e ultrapassá-los. A esse pequeno número cabe elevar monumentos à glória do espírito humano. Mas caso se queira que nada esteja acima de seu gênio, é preciso que nada esteja acima de suas esperanças. Eis o único estímulo de que necessitam. A alma acomoda-se de modo imperceptível aos objetos que a ocupam, e são as grandes ocasiões que fazem os grandes homens. O príncipe da eloquência foi cônsul de Roma, e talvez o maior dos filósofos, chanceler da Inglaterra, Cícero e Bacon, respectivamente. Se um deles tivesse ocupado um cargo em uma universidade qualquer e o outro dependesse de uma módica pensão de academia, não se ressentiriam suas obras de sua condição? Que os reis não desprezem, pois, a experiência de admitir em seus conselhos pessoas mais capazes de bem aconselhá-los, que renunciem a esse velho preconceito inventado
inventado pelo orgulho dos grandes, segundo o qual a arte de conduzir os povos é mais difícil que a de esclarecê-los. Como se fosse mais fácil engajar a fazer bem e de boa vontade do que constranger a isso pela força. Que os sábios de primeira ordem encontrem em suas cortes asílios honrados, que obtenham a única recompensa digna deles, a de contribuir com sua reputação para a felicidade dos povos a quem terão ensinado sua sabedoria. Somente então se verá o que podem a virtude, a ciência e a autoridade, animadas por uma nobre emulação e trabalhando em conjunto para a felicidade do gênero humano. Mas enquanto estiver o poder sozinho de um lado e as luzes e a sabedoria de outro, os sábios raramente pensarão grandes coisas, os príncipes raramente dirão coisas belas e os povos continuarão a ser vis, corrompidos e felizes. Quanto a nós, homens comuns, a quem o céu não atribuiu tão grandes talentos e aos quais não destina grandes glórias, permaneçamos em nossa obscuridade. Não corramos atrás de uma reputação que nos escaparia e que, no estado presente das coisas, não nos renderia mais do que teria custado, mesmo se tivéssemos todos os títulos para obtê-la. Por que buscar por nossa felicidade na opinião alheia, se podemos encontrá-la em nós mesmos? Deixemos a outros o cuidado de instruir os povos sobre seus deveres. Limitemo-nos a bem cumprir os nossos. É tudo o que precisamos saber. Ó virtude, ciência sublime das almas simples, serão precisos tanta dificuldade e tantos recursos para te conhecer? Teus princípios não estão gravados em nosso coração? Não basta voltar-se a si mesmo e ouvir a voz da consciência no silêncio das paixões para aprender tuas leis? Não basta voltar-se a si mesmo e ouvir a voz da consciência no silêncio das paixões para aprender tuas leis? Eis a verdadeira filosofia. Saibamos nos contentar com ela, e sem invejar a glória dos homens célebres que se imortalizam na República das Letras, tentemos introduzir entre eles e nós a gloriosa distinção outrora observada entre dois grandes povos. Um sabia bem dizer, o outro sabia bem fazer. Vamos ver a profissão de fé do vigário saboiano no Emílio, livro 4. Referência a Atenas e Esparta, vem Montaigne Ensaios, livro 1, capítulo 25, do pedantismo. Em Atenas aprendia-se a falar bem e em Esparta a agir bem. Boa aqui. Vamos terminar discurso sobre as ciências e as artes, de Jean-Jacques Rousseau. Depois tem as respostas de Jean-Jacques Rousseau às objeções contra o seu discurso sobre as ciências e as artes. Tradução Fábio Stieltjes e Azoshima. Primeira, segunda, quarta e sexta respostas e Maria das Graças de Souza, terceira e quinta respostas. Aqui já é outro texto, vamos dar continuidade na próxima. Ok? Muito bom.